Fala, meu povo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Como vai você? Estamos aqui. Hoje eu estava pensando um pouquinho, resolvi fazer uma abordagem um pouco diferente, que eu ainda não fiz nessa trilha e eu acho que vai ser bem legal. Sempre que a gente pensa em investir, em entrar no IPO, uma das principais dificuldades que a gente tem é a falta de informação, porque a empresa ainda não abriu capital, ou até mesmo uma empresa que abriu capital há menos de um ano, você tem poucos dados para poder fazer aquelas avaliações que nós temos apresentado aqui ao longo da jornada. Aí você pode perguntar, poxa, professor, como é que eu estou interessado, eu tenho, igual você falou lá do grau de afinidade, eu tenho uma afinidade por aquele setor, eu conheço o setor, eu gosto da empresa e ela está vindo para a Bolsa. Mas com relação aos dados financeiros, eu tenho pouca informação. Como lidar com isso? Então, a primeira coisa é entender o desafio. Quanto mais novo é o ativo que você adquire, maior é o risco que você está assumindo. É igual quando você sai para se encontrar com uma pessoa. Um novo encontro é sempre uma surpresa, que você está conhecendo uma pessoa que você nunca conversou antes. Muita gente prefere ficar na zona de conforto e só sair com pessoas que já conhece. E o IPO é a mesma coisa, é um encontro novo, é uma nova pessoa, é uma nova situação. Você tem que ponderar riscos. O risco é maior. Uma das formas que você pode utilizar para tentar mitigar esse risco é ter uma visão qualitativa no seguinte sentido. Toda empresa é feita por pessoas. Então, basicamente, você sabe que se as pessoas são boas naquilo que fazem, você tem uma probabilidade maior de colher frutos, bons resultados. Então, eu pensei no seguinte sugestão. Uma empresa com pouco histórico, aqui eu peguei no caso, aqui estamos com a Centauro. A Centauro é uma empresa que fez o IPO no 16/4/2019. Então, inclusive, se a gente tenta pegar os dados dela, os dados deixam a desejar, nós temos aqui poucos tris, estão seguindo bem aquela linha que eu comentei. Uma forma de lidar com isso, primeiro, entender quem é a Centauro, ir lá no site RI dela, dar um overview nas intenções dela como uma corporação, o mercado que ela atua, potencial de crescimento e todas aquelas questões associadas ao primeiro pilar, que é o conhecimento do negócio e do entendimento de como a empresa ganha dinheiro, para visualizar as engrenagens, a história e as possíveis direções que a empresa pode tomar nos próximos anos. Eu creio que para fazer esse tipo de situação já dá sem muitos dados quantitativos. E o que falta na contabilidade, você vai ter que explorar outros meios. Um dos meios é olhar efetivamente quem trabalha na empresa. Eu sei que não é todo mundo que tem paciência de fazer isso, mas é uma dica. Poxa, eu acho que aquela empresa tem tudo a ver, ela vai abrir o capital, vai vir para a bolsa, eu quero entrar. Uma coisa que você pode cercar é essa. Quem administra? Aí você pode pegar literalmente o nome do diretor-presidente e colocar no Google, colocar no LinkedIn, usar a internet a seu favor para ter o entendimento claro se essa pessoa já mostrou serviço em outros negócios, melhorando assim o potencial nesse negócio no qual ela está trabalhando agora. Então, outro detalhe, além desses aspectos de pesquisar quem são os administradores da empresa, aqueles principais, você também pode se atentar aos conselheiros, entender quem aconselha os administradores, e isso vai te dar um feedback importante, uma visão dos acionistas, que também complementa a visão do free float da empresa, para ver como é que está a separação dos ativos entre os acionistas. E também eu gosto muito de olhar os fundos, porque aqui eu tenho vários, por exemplo, Itaú Momento Ações FI. Ela tem uma participação relevante na Centauro. Hoje em dia está muito fácil, eu posso acessar
o comentário do gestor desse fundo, por exemplo, entender o porquê que ele montou a sua posição em Centauro. Então vou dar alguns deveres de casa aqui. Primeira coisa que você pode fazer, uma pesquisa sobre os administradores, aqueles que fazem sentido, não precisa fazer todos. Então, por exemplo, se você está pegando uma empresa intensa de tecnologia, saber se o CTO tem bagagem é importante. Se a gente está pegando um varejo tradicional, o diretor de distribuição ou o diretor de experiência do cliente vai ser fundamental. Então tenta pegar o posto-chave para aquele negócio e entender se o cara que está tocando ele é um cara que tem habilidade para tal. O segundo é entender o free float, o percentual que está no mercado e o percentual que está na mão das pessoas, entender o poder de influência do controlador. Isso também dá uma visão bacana para a gente saber a probabilidade da governança corporativa sofrer algum golpe ao longo da jornada. Quanto mais concentradão é o controlador, maior risco de governança corporativa existe no negócio. E olharia também os principais fundos que têm posições relevantes na empresa, para eu ter elementos, inclusive, para acessar os documentos, as opiniões dos gestores desses fundos e, com isso, complementar a sua análise. E, além disso, o Trademap tem parceria também com casas de análise. Você pode, inclusive, se tiver numa dessas casas o relatório disponível, complementar também com o relatório de terceiros. Então, uma série de instrumentos que você pode associar, né, no seu processo investigativo para poder investir em empresas que você não tem tantos dados quantitativos ainda à disposição. Sobre isso, vou inclusive dar uma dica adicional aqui. Se estamos falando a Centauro, Centauro é um varejo de roupas esportivas, podemos colocar dessa forma. Então, qual que é? Aí ela inclusive fechou negócio, ela é a atual dona da Nike do Brasil. Vamos lembrar desse detalhe. Qual que é a associação que ela faz parte? A Associação dos Comerciantes, Varejistas, não sei o que lá. Quando você entende qual que é a associação de classes que a empresa é representada, muitas dessas associações possuem dados referentes ao setor como um todo. Eu sempre digo o seguinte, na maioria dos casos, natural que tem exceção, mas na maioria dos casos o setor é mais antigo que a empresa. Então, muitas das coisas que você não consegue olhar para a empresa especificamente, você pode olhar para o setor. Aí, potencial de crescimento, as margens praticadas no setor, os desafios, barreira de entrada. Então, mesmo sem muitos dados, temos muita informação que podemos trabalhar. Essa era a dica que eu queria passar hoje para você que está firme na missão de investir cada vez melhor e de forma independente, né? Que eu chamo nas redes sociais. O que é ser um investidor raiz? É aquele que cada vez mais depende da opinião de terceiros para tomar uma decisão de investimento. E essa decisão de investimento, esse salto de fé, ele é sempre construído a partir de uma tese sólida de investimento. Então era essa a mensagem. Se você gostou, não deixe de dar o seu like também. Espalhe esse trem para nós aí. Um forte abraço aos mineiros e para a gente juntos seguirmos firmes da missão. Valeu também, se não inscreveu no canal, essa é a hora. Legal? Aquele abraço, seguimos na missão.